Você vive situações que você pensa que você está num vale tão profundo que você não vai conseguir sair. Você pensa que é o seu fim, você pensa que chegou a morte, você pensa que não há saída, que não há solução. É sobre isso que eu quero ministrar sobre a sua vida nesta noite com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amado irmão, minha amada irmã, ovelha amada do Senhor. Eu sou o pastor Bruno Weiser e esse aqui é o nosso momento agora, às 10 horas da noite, da nossa noite com Deus. Uma breve ministração da palavra, uma breve ministração da oração para nos preparar para dormir. Nós também fazemos esse ato profético e de fé e também, principalmente, algo que Deus tem colocado ao meu coração. Além de ser um ato de fé e profético, um ato de comunhão, em que nós fazemos uma oração com um copo d'água e juntos tomamos. Eu tomo junto com você, representando as bênçãos do Senhor. Eu quero deixar para você hoje um versículo que ele é muito conhecido, que é Salmo capítulo 23, amém? Salmo capítulo 23, versículo 4. Apenas esse versículo. Eu quero me concentrar aqui porque a parte da noite é uma parte de muitos ataques espirituais. Pastor Bruno, o que seriam esses ataques espirituais, Pastor Bruno? Ataques espirituais são, por exemplo, a insônia. Um ataque espiritual também é uma ansiedade desenfreada. Você não consegue dormir, e aí a insônia, ela chama a ansiedade, você levanta, você toma um copo d'água, daqui a pouco começa a comer, daqui a pouco toma um café e passa a noite em claro. Ou, às vezes você até consegue dormir, tá? Mas para conseguir dormir, você tem que tomar muitos remédios. Ou ainda, você consegue dormir e se conseguiu por causa de remédios, você tem muitos pesadelos, você sonha que está sendo perseguido, perseguida, que alguém está querendo te matar, te roubar. São noites perturbadas. Quando você acorda e levanta, você não tem aquele sentimento de descanso. Você acorda com dor de cabeça, acorda como se tivesse tomado uma surra, com o corpo todo dolorido, quebrado, não consegue render, não consegue produzir. Então, esse é o objetivo dessa nossa ministração, que é muito mais que uma oração. É uma noite com Deus. Nós vamos orar aqui agora, às 10 horas da noite. Nós vamos ler aqui o versículo da palavra. Nós vamos orar. Eu vou orar pela sua vida. E nós vamos declarar que você vai ter uma noite excelente com Deus. Eu quero deixar aqui Salmo capítulo 23, versículo 4, que diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu não terei medo. Se você reparar, as nossas ministrações têm sido em cima desse tema, medo. O Espírito Santo está ministrando sobre as nossas vidas acerca de vencer esse espírito que se chama medo, que é o terror noturno. Então está aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não terei medo de mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então esse salmo, ele apresenta Deus como nosso pastor. Ele apresenta Deus como o nosso pastor, tá? E o rei Davi, ele está dizendo, olha, se você passar por um vale que ele é de sombra da morte, porque para aqueles que estão mortos e já estão com a sua vida definida, não tem mais solução. Mas nós que estamos aqui na terra dos vivos,
Nós podemos chegar quase nesse estado, que é o estado da sombra da morte, é uma aparência da morte. É uma prisão espiritual, prisão da nossa alma, prisão do nosso coração. Mas ainda que você esteja nessa situação, que uma situação mais grave seria só a morte física propriamente dita, nem assim as trevas podem te vencer se o Senhor, que é o sumo pastor, estiver com você, estiver na sua vida. Porque tem uma vara, porque tem um cajado. E essa vara que fala da correção, porque Deus ele nos corrige, Deus ele fala conosco, Deus ele nos orienta, e o cajado é para apacentar. O cajado do pastor aponta uma direção. O cajado do pastor nos puxa pelo pescoço, ou seja, ele nos traz para perto, ele nos traz para comunhão, ele nos traz para junto dele. Você não terá medo de mal nenhum. Não é um medo, não é dois, não, é mal nenhum. E nós vamos agora fazer essa oração aqui com um copo d'água. Quero deixar claro para você que essa ministração é, em primeiro lugar, uma ministração sobrenatural. Nós estamos saindo daquilo que é o natural, que é o nível natural, e indo para o nível sobrenatural. Nós estamos saindo do nível terra e indo para o nível celestial. Porque você acredita que você é um cidadão do céu? Você está aqui, mas essa aqui não é a sua pátria. Você tem essa consciência que a sua pátria se chama Nova Jerusalém, uma cidade santa, linda, que está descrita em Apocalipse capítulo 21. Então você está saindo do terreno para o celestial, do natural para o sobrenatural, saindo do teológico, do filosófico para o profético, a presença do Espírito Santo. E lá em Isaías capítulo 44, versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor que te criou e formou desde o ventre materno, que te ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado a quem escolhi. 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes, chuvas, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, o próprio Senhor Deus está dizendo que a água representa não apenas a palavra, representa o próprio Senhor Espírito Santo. E nós somos como o chão seco, nós somos como uma terra seca, mas Ele opera em nós. Nós vamos agora orar. Eu vou orar para que você tenha uma excelente noite de sono. Amém? Senhor meu Deus e amado Pai, apresento este copo com água, que representa agora a presença do Teu Espírito Santo, e nós somos uma terra seca. Peço nesta hora que o Senhor venha nos libertar, Senhor, a todos que estão me acompanhando nesta noite com Deus, dos remédios controlados, da depressão, da ansiedade, da insônia, dos vícios, dos pesadelos, dos ataques noturnos. A partir de agora, esta água é uma água sobrenatural, representa o Teu Espírito Santo. Nós iremos tomar, isso trará, meu Pai, uma cura física, trará uma cura emocional, uma cura para a alma, uma cura interior. E, Pai, também um refrigério para o nosso espírito. Pedimos assim, consagramos esta água. Fala conosco, toca-nos em nome de Jesus. Vamos beber como um ato de comunhão? Aleluias. Confirma, Senhor, a Tua bênção e que todos possam ter uma excelente noite de sono em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Siga-me aqui nas redes sociais. Tenha uma excelente noite de sono. Que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus e tchau, tchau.